Se você está na caminhada espiritual, provavelmente você já ouviu falar da utilização de cristais, de amuletos, de artefatos no altar, de objetos mágicos e tudo mais. Mas será mesmo que essas coisas ajudam na caminhada? Salve, salve, meu alquimista! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Alquimia das Artes, onde a gente fala sobre autoconhecimento, arte e alta performance e tudo isso revelando os mistérios ocultos. Hoje tá chovendo aqui e eu tava fazendo um atendimento, por isso as velas acesas, e surgiu uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Então, bora lá! Que hoje a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre o uso de amuletos, sobre o uso até mesmo de anéis, colares, pedras e tudo mais que a gente pode usar durante um processo espiritual, um processo ritualístico, né? Então, em primeiro lugar, isso não depende de crença, não depende de cultura, não depende de nada disso. As pedras em si, os metais em si, carregam por si só uma energia, tá, gente? Então, eles são a condensação de uma energia muito maior do que a nossa e eles se cristalizam naquela geometria, daquele jeitinho deles, daquela cor, aquele brilho, aquela forma específica por causa dessa condensação energética. Então, se a gente sabe qual que é essa condensação energética, qual que é essa vibração de energia e utiliza isso como um amplificador da nossa própria energia, aí a gente consegue atuar no plano espiritual, astral, como você quiser chamar, de uma forma muito mais efetiva, tá? Então, quando a gente vai usar de objetos, por exemplo, um colar, o ouro, né, joias, coisas assim, a gente tem que saber quais que são as vibrações daqueles cristais independentes da cultura, independentes da crença ou de qualquer que seja a associação que depois a gente vai fazer. Em segundo lugar, a gente tem que considerar de que, por exemplo, existem guias, né? Existem culturas que trazem aí, por exemplo, esses mentores, esses guias que correspondem a uma determinada cor, né? Tipo, por exemplo, aqui atrás eu tenho uma pedra que é a espada de São Miguel, que é essa pedrinha azul aqui, ó. Então, para mim, ela representa muito desse poder da ordem, da lei de São Miguel, né? Até vou deixar ela aqui na frente. E essa ideia, ela está associada com questões minhas particulares. O que que isso representa para mim? Então, existe, em primeiro lugar, como eu falei, a energia do próprio cristal, né? do próprio mineral, nesse caso, que vai ter essa condensação, que vai ser um amplificador para aquilo que eu quero fazer, e também vai ter o símbolo particular, que é aquilo que corresponde ao que eu acredito, ao que vibra com a minha fé, com a minha conexão com os meus guias, por exemplo. Então, tem esses dois aspectos para a gente considerar. Agora, eu quero falar um pouco sobre um terceiro aspecto, que é basicamente, gente, a gente usar amuletos como muletas. E é aí que a gente tem que tomar um grande cuidado. Porque um amuleto, gente, ele vai ser muito útil para que a gente consiga, né, dar os primeiros passos, a gente consiga trazer as energias de uma forma mais rápida, mais dinâmica, ou até mesmo para a gente ativar centros energéticos de uma forma mais instantânea. Tá? E quando eu digo amuletos, nesse sentido de ser muletas, né? Para fazer com que a gente, assim como numa fisioterapia, a pessoa usa muletas para reaprender a andar ou, né, se recuperar de alguma coisa, é interessante a gente utilizar desses objetos, desses artefatos como amplificadores, como sustentação para a gente conseguir se edificar com mais maestria. E quando eu digo esses amuletos como formas de muletas, né, como numa fisioterapia você usa muletas para conseguir voltar a andar novamente. Então a gente tem que cuidar para não se viciar no uso disso. E quando eu digo amuletos, não é apenas colares, pedras ou até mesmo ervas, incensos, chás, o que quer que seja, tá, gente? Tudo que a gente usa
em prol de uma conexão espiritual, até mesmo uma estátua. Se você tem estátuas no seu altar, saiba que isso são muletas, tá? Não é ruim, mas também não é o ideal. O ideal é que você primeiro crie tudo isso no seu altar, que você consiga, por exemplo, canalizar uma certa força numa certa, um certo amuleto, uma certa joia, e quando você utiliza aquilo, você está em conexão mais eficiente, mais eficaz com aquela força, porque a gente vive numa sociedade em que tem muitas distrações, muitos desvios. Quando a gente vai chegar no momento de espiritualidade, no momento de autoconhecimento mais pleno, no momento de conexão com o divino, de ritualística, de cerimônia, de rezo, o que quer que seja, é às vezes interessante que a gente utilize de algo para entrar com mais eficácia, mais eficiência nesse estado de contemplação. E aí a gente pode usar como amuleto algo físico, algo, né, os minerais, as ervas, os chás, os incensos, utilizar essa alquimia da Mãe Terra para nos fortalecer em uma prática, com consciência. O altar também serve para isso. Você não tem ali imagens em cima de um altar para contemplação, para você ficar idolatrando aquelas imagens como se aquilo fossem deuses, mas que aquilo represente uma face divina que você almeja se conectar. Se você quer se conectar, por exemplo, com os mistérios do mensageiro, com os mistérios de Hermes, né, do mensageiro, Mercúrio, Thoth, você pode botar uma estatueta ali no seu altar para te lembrar com mais facilidade disso. Agora, quer se conectar com os aspectos femininos, os aspectos da Mãe Terra, põe ali uma imagem de Mãe Gaia, né, Pachamama, Isis, Hathor, qualquer imagem que seja referente a essa linha, né, a essa face divina. Não que aquilo seja Deus, mas que aquilo é uma face para que você consiga se conectar. Quer se conectar com os mistérios crísticos do coração? Põe uma imagem de Cristo, uma imagem da cruz, alguma coisa que te remeta ao mistério crístico, porque aquilo vai ser um localizador de entrada para que você possa entrar com mais facilidade. Mas eu quero te pedir muito cuidado, um certo alerta para que você não crie uma dependência. E quando eu digo dependência, não é apenas aí só nas imagenzinhas em cima do altar, não é somente nos amuletos que você usa, mas também em substâncias que você ingere, até mesmo naquele cafezinho que você toma ritualisticamente toda manhã, todo, né, final de tarde, depois do almoço, e quando tá meio para baixo e tal, você começa a criar uma dependência daquilo. Essas são as polaridades que o hermetismo fala, né? Então nós, como grandes alquimistas, hermetistas, a gente tem que ter consciência sobre as polaridades daquilo que a gente usa como amuletos para não virarem muletas e acabarem atrofiando os nossos músculos naturais enquanto seres, enquanto mentes, enquanto seres divinos, centelhas divinas, tá? Então, queria só deixar esse recado, essa reflexão que surgiu à tona, porque eu acho que é muito importante na nossa caminhada a gente ter sim o uso de amuletos, de imagens, de coisas que vão nos trazer essa vibração, essa conexão, que a gente consiga fazer com maestria esse link do divino até o físico com mais eficiência e eficácia. Isso é alta performance. Agora, muito cuidado com aquele outro lado que eu falei anteriormente, de não criar um vício, uma dependência, algo que você sempre precisa daquilo para realizar o seu rezo, o seu ritual, a sua conexão. Então eu vou ficando por aqui, compartilhem esse vídeo com todos aqueles que também almejam despertar espiritual, essa conexão, essa sutilização do seu ser, e deixa o like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram que tá rolando conteúdo novo todos os dias, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.